Eu sei que em alguns casos pode até funcionar essa dinâmica, mas, sinceramente, na maioria dos casos eu acho que é super perigoso quando a gente deixa nas mãos do homem ele trazer o sustento total da casa. Por que será que é tão perigoso assim, pessoal? Vamos ver os argumentos. E eu confesso que eu me surpreendi muito vendo o vídeo dessa influência em específico dizendo isso, porque eu já vi muitos vídeos dela falando exatamente o contrário, né? Vamos assistir o que que ela diz, eu volto em seguida, e por incrível que pareça, teve alguns comentários que eu vi do vídeo dela que me surpreenderam mais, que eu ouvi opiniões até um pouco mais radicais do que no que eu ouvi no próprio vídeo. Vamos ver aí, parece que elas estão tomando alguma consciência assim, sobre o atual estado da economia brasileira. Quando se fala de homem provedor, a gente sempre tem que olhar esse tipo de coisa. Vamos lá então, antes disso, pessoal. Vocês estão vendo como é que o dólar tá, né? 6,20. Vocês estão vendo a alta do Bitcoin também. Então, a hora de vocês começarem a comprar Bitcoin, aprenderem sobre Bitcoin é agora, beleza? A gente está se encaminhando aí para uma crise econômica, não sei como é que vai ser, e você chegar o ano que vem tendo Bitcoin e ganhando em dólar seria a melhor coisa para vocês. Eu acredito nisso fielmente. É por isso que eu estou vendendo também o curso aí YouTuber Empresário 2025 por apenas R$ 20 também. Todos os links na descrição, é só comprar por lá, mandar mensagem no WhatsApp que está na descrição e pedir o seu acesso. Quem quiser fazer parte também na minha comunidade do Telegram, link aí na descrição também. Vamos embora para o vídeo da moça. Sabe? Dinheiro é uma forma de poder, querendo ou não. Então, se o poder, digamos assim, tá todo de um lado da relação, pra isso, para essa dinâmica virar tóxica, é dois toques, tá? Se tu chega pra esse cara que paga todas as tuas contas e reclama de alguma coisa, de algum comportamento dele, né? Tu demonstra um descontentamento em relação a alguma situação. Nossa, não gostei que tu fez isso, não gostei que tu falou isso comigo. Pode ter certeza que a primeira coisa que esse cara vai pensar, talvez até falar, mas com certeza ele vai pensar nossa, ela tá sendo ingrata. Eu pago tudo pra ela e ela tá aqui reclamando que eu não dei atenção, que eu não dei amor, que eu não dei carinho. Fora que se a relação der errado, daí tu vai fazer o quê? Eu tenho certeza que a pessoa, que a mulher que tá nessa dinâmica do cara sustentar, digamos assim, ela aceita, aguenta muito mais comportamentos ruins do que uma relação que não tem essa dinâmica, sabe? Porque ela acaba perdoando, né? Querendo ou não, é melhor perdoar um comportamento ruim e um relacionamento talvez não tão bom do que terminar e ter que reestruturar tua vida do zero, né? Ter que começar a trabalhar, ter que começar a ter dinheiro pra sustentar uma casa sozinha. Então, assim, é muito perigoso fazer isso, é muito perigoso. Tá aí o comentário dela. Eu não acho de todo errado. Realmente eu já vi situações onde isso aconteceu, só que eu acho que o fator predominante nesse caso não é nem o fato do cara estar pagando tudo. Eu acho que é mais a personalidade mesmo da pessoa, né? O individual ali. Porque já teve casos que eu vi assim, onde a mulher colocava mais dinheiro na relação e o cara fazia a mesma coisa, né? Às vezes o cara comprava ali uma roupa para ela de vez em quando e falava daquilo eternamente. Tá? Então isso depende muito da personalidade. O grande problema que eu vejo nessas situações não é nem a questão do cara bancar tudo ou não, porque isso é conversado no começo do relacionamento, e se o cara não estiver afim, né, ou se ele não quiser ser o provedor 100%, eu acho isso quase impossível, mas tem alguns homens que conseguem isso hoje em dia. Mas se ele não quiser, o combinado não sai caro, eu entendo assim. O que eu acho que é uma situação complicada é quando há uma desproporcionalidade do que o cara está entregando e do que a esposa dele está entregando ou vice-versa. Se um dos dois está insatisfeito na relação, o que deve se fazer é conversar para resolver, tá? Porque eu acho um pouco também pesado você colocar toda a carga financeira somente no homem, sendo que hoje em dia o prover, quando se fala homem provedor, você não está querendo dizer prover basicamente o quê? Casa e comida. Você não está querendo dizer só isso. Tudo bem que aí ela está especificando o aluguel. E dependendo do lugar onde você vai ficar, o aluguel já é bem caro, né? Suponhamos que sejam os dois assalariados, fica impossível do cara manter uma casa sozinho. Eu estou falando isso porque eu li nos comentários alguns depoimentos aí de moças que querem isso. Como se na maioria das vezes, para o cidadão, um cara comum, essa escolha fosse possível. Para a maioria das pessoas não é. Infelizmente, é difícil para o cara pagar tudo, não é isso? Então, você colocar todas as responsabilidades financeiras nas costas do homem, hoje em dia já é um fardo grande, porque as exigências aumentaram, não houve um aumento proporcional de salário
com a expectativa que as pessoas têm hoje. Vocês estão entendendo? Porque antes era comida, água e casa. Era basicamente isso, não havia muito mais do que se ter. Hoje a internet, você tem a coisa do cabeleireiro, né? Hoje em dia o cara provedor é pagar também o cabeleireiro, unha, maquiagem, enfim, festa, esse tipo de coisa. Aí fica impossível. E esse comentário que eu vou mostrar para vocês mostra exatamente isso, olha só. Impossível bancar alguém ganhando menos de 50k e ter um padrão de vida compatível com essa renda. Porque se você ganha 10k, e tem que sustentar um adulto, na verdade você ganha 5. E como manter um padrão de vida confortável com 5k? Estão fora de si nessa questão de querer um cara provedor pensando no nosso contexto socioeconômico e os desafios financeiros que o brasileiro enfrenta. Comentário extremamente sensato. Por que que é muito complicado você deixar hoje a carga financeira em cima do homem? Porque, como eu disse, exigência se levantou demais, a gente tem várias variáveis que não dependem da gente, né? Como exemplo, economia brasileira. Quem já tentou empreender sabe como é que é você criar um negócio em plena crise, não é isso? No Brasil, com vários impostos e tudo mais, e falhar. A gente sabe que o mais comum, infelizmente, é a gente falhar, porque não dá. E não adianta você comprar um curso mais de 7 vencedor ou algo assim para resolver esses problemas. O curso pode te ajudar na sua mentalidade, mas existem desafios que, por exemplo, só a política resolve, que coisas que não dependem da gente. Então, como é que você vai colocar toda a carga financeira em cima do cara? E olha só esse outro comentário, pessoal. Aluguel é do homem e as contas da casa também. Meu cartão de crédito eu quem pago, conta de celular, luxo, cabelo, unha. Agora, conta de casa, ele quem paga. Meu pai é provedor. Eu vou sair da casa para dividir? Jamais. Primeira coisa, o seu pai é o seu pai. Eu acredito que o seu pai, igual ela está falando aí que é um cara provedor, e ele sente a necessidade de ser um cara provedor e prover o quê? Para a filha dele. Isso é uma coisa. Agora, não tem como exigir o papel de pai para um marido, não é verdade? Não tem como você comparar o seu pai com o seu marido. E outra coisa, então eu suponho que talvez ela esteja na casa dos pais. E se o pai dela, por algum motivo, falar com ela para ela seguir o rumo dela? E se o pai dela exigir que ela saia da casa porque, sei lá, né, já está na hora, enfim. O que ela vai fazer? Se o pai dela exigir que ela seja independente. É por isso que eu também não sou totalmente a favor do cara ser o sujeito que banca tudo. Porque no mundo real, para 90% das pessoas, isso não é possível. Isso traz problemas físicos e até psicológicos para o cara, que vai ter que trabalhar demais para sustentar 2 pessoas, se tiver filho é 3, é 4. E também para a mulher isso é muito perigoso. E aí eu vou concordar com a moça do vídeo, porque o que ela disse é real. Querendo ou não, se você deixar tudo para o homem pagar, é ele que vai ter o poder, porque é ele que está trazendo o dinheiro. E se você não conseguiu criar um trabalho que seja rentável, né, pensar em soluções para resolver a sua vida financeira, você ficou na mão. Eu, nesse ponto, sou mais feminista do que conservador. Se eu fosse me casar hoje ou algo assim, não seria homem 100% provedor. Seria tudo dividido. E se a pessoa não aceitasse, eu simplesmente não entraria num relacionamento. Eu acredito que até alguns produtores de conteúdo Red Pill falam isso, né? Até aquele cara que não é Red Pill, mas que acompanha bastante nosso conteúdo, o Alessandro, o catador de sucata, que era da Jovem Pan. Ele mesmo fala isso, né, que ele sonha exatamente com um mundo feminista, para as mulheres terem cada vez mais direitos e o homem cada vez menos obrigações. Está certo que ele está sendo um pouco cômico, mas eu entendi o que ele está querendo dizer. Se esse empoderamento da mulher for real e for exatamente o que a palavra significa, e isso significar para mim menos obrigações, cara, vou pular de alegria. A única coisa que eu não aceitaria é aquela situação que a gente fala bastante aqui. É eu pagar tudo, eu ter um estresse físico, mental muito grande e não receber pelo menos o mínimo do que eu acho que deveria receber. Basicamente é isso, pessoal. Valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho. Um pouco de realidade também, eu acho que não faz mal a ninguém. Você que sonha com isso de homem, provedor e tal, dê uma volta na rua, vê como as coisas estão, leia o noticiário do nosso país e veja se essa realidade é realmente aplicável, até para nós não termos pensamentos ilusórios. Valeu!